E aí essa galera, beleza, gente? Pessoal, hoje a gente vai falar de filtros, né? A gente já falou sobre filtros em aulas anteriores, nas aulas de nível básico, mas hoje a gente vai um pouco além do que a gente aprendeu, tranquilo? O filtro, pessoal, tá aqui em dados, né? E você pode encontrar aqui a opção de filtro, que a gente já conhece. E a ideia do filtro nada mais é do que realmente filtrar, no caso, dados da sua planilha, né? Como é que eu posso usar esse filtro? Bem, eu posso selecionar aqui essa linha ou selecionar aqui qualquer célula dessa e clicar em filtro, tá? Então ele vai aparecer aí essa setinha que vai te permitir realizar filtros aqui de acordo com critérios, certo? Vai te permitir filtrar. Por exemplo, aqui em tipo, eu posso selecionar apenas, deixar selecionado casa em apartamento, dar um OK e apenas casa e apartamento vai aparecer para mim. A ideia do filtro, assim, na prática, gente, quando você está fazendo sua planilha, é mais uma ideia de que você quer visualizar, você tem uma planilha muito grande e aí você quer visualizar ela, digamos assim, menor e que fique mais simples de você analisar algum tipo de dado. Os dados não foram removidos. Apenas eu estou querendo ver aqui nesse momento apenas casa e apartamento para ver se eu encontro alguma característica, enfim, nos dados da minha planilha. Se eu clicar aqui e marcar novamente, ele vai voltar a aparecer tranquilamente, ou se eu desmarcar a opção de filtro, tá? Eu vou novamente marcar a opção de filtro e mostrar para vocês outras opções de filtragem. Por exemplo, filtros de número. Essa opção aqui, você pode tanto fazer o que eu fiz, né? Selecionar quais os valores que você deseja visualizar, mas normalmente quando a coluna é assim de números, né? De valores reais ou de qualquer tipo de número, normalmente, não sempre, a não ser que o dado seja um dado categórico, né? Seja um número, mas seja um número que representa uma categoria e não um número com algum valor de fato, valor numérico. Então é normal que você utilize essas opções, né? Por exemplo, você vai filtrar aqui números que estão entre, por exemplo, é maior, vou botar aqui do que 9.000, maior do que 9.000 e menor do que 50.000. Então, quando você dá OK, ele vai filtrar apenas esses números, e no caso lá estava maior ou igual, né, do que 9.000. Então eu tirei aqui novamente o filtro, né, e tenho novamente a minha planilha. Vou clicar novamente e mostrar a vocês uma outra opção de filtragem. Você pode perceber aqui que é filtrar por cor. Não está marcado, beleza. Não está marcado, mas eu vou criar aqui uma planilha, como a gente já viu nas aulas, inclusive de nível básico, uma planilha condicional com a regra para pintar, enfim, para deixar algumas dessas células marcadas, tranquilo? Para realçar. Eu vou aqui criar uma regra, né? A regra de realce das células é maior do que, tá? Eu vou fazer assim, vou selecionar essa galera e vou criar essa regra. Já tinha aqui uma regra, que ele formatar células que são maiores do que 52.500, tranquilo? E aí ele já deixa formatado. Eu posso colocar qualquer valor aqui, né? Eu vou, por exemplo, formatar comissões que sejam maior do que 30.000. Então, ele vai dizer, ó, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Todas as comissões estão marcadas, certo? Acima de 30.000. Eu tenho outras regras. Eu posso criar regras, inclusive. Eu posso selecionar qualquer conjunto de células e criar novas regras, né? Formatar todas as células com base em seus respectivos valores, formatar apenas células que contenham um certo texto. Por exemplo, eu quero apenas formatar célula que contenham, no caso aqui, um texto específico. Eu já fiz isso, né? E contém, por exemplo, deixa eu botar aqui, Ana Rita. Tranquilo? E aí eu vou formatar
Eu vou formatar a Ana Rita com uma cor aqui. Olha o que acontece lá com a Ana Rita quando eu selecionei. Beleza? Então, feito isso, eu estou com uma planilha, de certa forma, formatada com uma condição. Volto lá em dados, em filtro. E aí, se eu for verificar novamente o filtrar por cor, eu posso filtrar por cor da célula, por cor da fonte, que no caso aqui é a mesma coisa, né? A cor da célula e a cor da fonte está relacionado às mesmas células que a gente utilizou, tranquilo? Então eu venho aqui, filtrar por cor da fonte, enfim, ele vai filtrar só aquelas células que eu tinha marcado com valores acima de 30.000. Beleza? Eu posso limpar essas regras, tá? Eu posso vir aqui novamente, gerenciar regras, né, de formatação condicional. Tá aqui, na verdade, essa tá aqui. Limpar regras. Limpar a regra aqui. Não selecionei. Faltou selecionar, né? Excluir a regra ou até editar a regra, tá? Qualquer tipo de regra aqui que você pode ficar brincando e navegando aqui, verificando se uma dessas regras satisfaz o que você quer fazer. Vou excluir essa regra, ok? Vou excluir essa também que tinha aqui, ok? Beleza? E vamos voltar aqui para filtros, tranquilo? Então, gente, esses são os tipos de filtros simples. Você também pode aqui fazer classificações, né? Como também se faz aqui classificações de um menor para o maior, classificar do menor para o maior, por exemplo, ou classificar do maior para o menor, tanto faz, beleza? Agora, gente, a gente vai falar vou tirar esse filtro, e a gente vai falar de filtros avançados, tranquilo? Filtros avançados. Esses filtros avançados vão te permitir realizar outros tipos de filtragem, tá? Deixa eu colocar aqui, 6 opções de filtragem usando critérios complexos. Os filtros avançados, e aí eu tenho aqui essa planilhazinha que eu deixei aqui de propósito, né, para que vocês entendam, são filtros que vão te permitir fazer o que um filtro simples não te permite, né? Por exemplo, olha como ele funciona. Eu quero filtrar nessa planilha, já estava aqui selecionado, eu quero filtrar nessa planilha. Você pode selecionar com o mouse, ou você pode colocar, escrever aqui, tá? Você clica nessa setinha, também funciona assim, ó. Eu quero filtrar aqui nessa planilha os seguintes critérios, ó. Eu clico aqui, esses critérios, e aí eu vou explicar como é que funciona isso aqui, tá? E dou um OK. Perceba o seguinte, ó, os mesmos valores aqui de coluna estão aqui, tá? E os mesmos estão aqui nesses critérios. Então, quando eu vou aplicar esse tipo de filtro, observe o que aconteceu. Ele filtrou dados onde eu tenho um código 6, foi esse cara aqui. Onde eu tenho 2/4 para imóveis, foi esse cara aqui. Ele filtrou onde eu tenho Ana Rita, certo? Então, eu vou limpar aqui esse filtro novamente. E ele filtrou também chácara, valor de 180.000 e valor de 9.000. Porque quando eu realizo, como eu coloquei aqui, ele vai deixar de mostrar, né? Eu vou dar um Ctrl X aqui e vou jogar para cá, tá? Deixa eu fazer assim, também dá certo. Então, voltando em filtro avançado, ó, eu venho aqui, coloco essa galera e coloco essa galera. E aí ele vai entender que o filtro de critérios, ok. Então ele vai entender que 6, 2/4, chácara, também entrou esse, 180.000, entrou esse, Ana Rita, entrou esses dois, 9.000 entrou esse. Então a ideia aqui é que traga
as linhas, né, da minha planilha que tem esse valor, ou esse valor, ou esse valor, ou esse valor. Para isso, essas linhas devem estar esses valores devem estar em linhas diferentes. Se você pretende, por exemplo, fazer, eu traga para mim o que tem código 6, mas eu vou apagar isso aqui. Se eu tirar esse código Ana Rita, tá, vou cancelar aqui, deixa eu limpar, traga para mim, eu venho aqui, me traga, tem código 6 no caso, que eu acho que ele vai, que não vai, mas eu vou voltar para cá, para o valor anterior, e mostrar para vocês o seguinte. Eu vou colocar todo mundo na mesma linha. Qual é a ideia aqui? Quando você coloca na mesma linha, a ideia, aí depois eu vou retirando um por um, a ideia é que ele traga as linhas que obedecem a todas as condições, certo? Então, a ideia aqui é que ele me apresente as linhas que obedecem a todas essas condições. E aí o resultado é nada, porque não existe essa informação. Pronto. Quando você pretende buscas que querem obedecer mais de uma condição usando a conjunção e, você vai colocar todas as informações na mesma linha. Por exemplo, aqui eu usei Ana Rita, né? Usei Ana Rita, vendedor, a trouxe as de hoje de Ana Rita. Se eu coloco aqui comissão de 100 mil, né? E mando novamente filtrar, ela vai me trazer Ana Rita 100 mil. Se eu colocar mais uma condição aqui que não obedeça, né, ele não vai trazer ninguém, que é a ideia da tabela é o que a gente aprendeu na tabela verdade, né? É as condições e assim por diante. Beleza, galera? Então, essa é a ideia de filtro avançado. Preste atenção ao intervalo da lista, que é o que você vai, onde está a sua planilha e onde estão os critérios. Então, galera, valeu por hoje, é isso aí. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!